Palmeiras. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, eu sou o Vanderlei Lima, esse é o podcast do Palmeiras, com as principais informações do Verdão. Lembrando que todas as terças-feiras, aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Palmeiras se reabilitou no Campeonato Brasileiro, sábado último, venceu fora de casa a Chapecoense por 2-0. Continua na segunda posição e o pensamento está neste dia aqui, 21 de setembro, quando estamos gravando o podcast do Verdão. Enfrenta em casa o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão, só que agora pelas semifinais da Libertadores da América. Depois do Galo, Mineiro, sábado na Arena Corinthians, terá o Timão pela frente pelo Campeonato Nacional. Comigo, o repórter setorista do Verdão, que tem um convidado, hein? Diego Iwata. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Vanderlei, bom dia. Temos um convidado, que é um convidado que é conhecido por ser rápido, então também vou ser meio rápido nessa introdução aqui. Nosso convidado é ninguém menos que o filho do vento, Euler. Muito obrigado por ter nos atendido. Euler, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço aí pela participação, por essa oportunidade, e Deus abençoe todos vocês aí. Bacana. Euler, Vanderlei, posso fazer a primeira aqui para o Euler? Lógico, ou você quer fazer? Com certeza. Prioridade sempre é o setorista. É um prazer ter você aqui por vários motivos, Euler, mas porque você vai poder dar uma dimensão para a gente aqui do que significa quando camisas como a do Palmeiras e como a do Atlético, que você conhece bem as duas, tem que decidir, né? Como esse podcast é voltado para o torcedor do Palmeiras, então, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para você como é chegar numa decisão com o Palmeiras, né? A gente sabe que hoje não tem público, né? Por causa da pandemia, ainda não há o retorno do torcedor palmeirense ao Allianz Parque, mas, enfim, acho que o clima de decisão vai muito além do dia do estádio, né? Como é que é essa preparação para uma partida tão importante para um jogador do Palmeiras? Bom, público tem, né? Só fica do lado de fora. Exatamente. Eu só não entendo porque eles não estão do lado de dentro. Mas, cara, assim, é algo novo essa questão de você estar numa Libertadores, decidir uma vaga, seja para as oitavas, seja para as quartas, seja para a semifinal ou para uma final, e você não ter o seu torcedor. Então, isso é algo novo. Eu nunca lidei com isso. Nunca joguei sem público. Pelo contrário, só casa cheia. Mas eu acredito que, no momento, o Palmeiras é uma equipe muito equilibrada, tá? É um equilíbrio muito grande dentro das competições do Palmeiras. O Atlético vem numa ascensão. Psicologicamente, por exemplo, o Atlético vem crescendo, até mesmo diante de cada semana é uma notícia boa, recebe notícias boas, dentro de campo vai vencendo. Então, isso favorece muito. Mas são duas equipes brasileiras numa competição internacional se enfrentando. E as duas, para mim, chegam por igual de condições de passar. Não há um favorito. A gente fica na expectativa de que tenha um bom jogo e que os técnicos possam ser um pouco mais ousados, não deixar para o segundo jogo a ousadia. A gente fica nessa expectativa de que isso possa acontecer. Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Sendo um confronto de duas partidas, né? Aquele velho clichê, o jogo dos 180 minutos, e vale muito, né? Hoje em dia você vê os técnicos conforme você colocou. Você também, treinador, deve entender até o porquê disso, né? O Vanderlei Luxemburgo tinha aquela famosa frase, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Você acredita que num nível alto de competição, como é esse duelo de dois jogos, né? Um jogo na terça-feira 21, outro jogo na terça-feira 28,
como é que os técnicos preparam até os jogadores, assim, quando vocês entram em campo nesse primeiro, vocês já estão olhando para o segundo, ou vocês estão focados exclusivamente ali? Como é que era a preparação? E já que você passou aí por uma época com o Felipão, né, que é um estrategista em torneios de mata-mata, como que era na época de vocês, que vocês entravam para fazer a primeira perna de um duelo de 2 jogos? Era possível focar só naquele? Pensava-se sempre no duelo como um todo? Como é que funciona isso? Então, na verdade é o seguinte, você tem que analisar um contexto no geral, porque você tem que pegar aí saber a equipe que você tem, a qualidade que a equipe tem, vai enfrentar uma equipe do Brasil ou vai enfrentar uma equipe fora, as condições de viagem, as condições de campo, tudo isso você tem que fazer uma análise. Fazendo uma análise desse jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, você não tem dificuldades. Não tem dificuldades para chegar no estádio de origem, né? Aliás, que vai jogar. Os 2 campos são de primeira qualidade. Então, você tem tudo a favor de que você não vai ter problemas extracampo. Você simplesmente tem que focar no que você quer. Quer decidir no primeiro jogo? Quer tentar decidir no primeiro jogo? Não, vou decidir no segundo jogo. A questão de tentar decidir no segundo jogo pode ser arriscado, por causa que porque eu vou jogar fora, eu tenho que decidir em casa. Eu vejo o Palmeiras hoje arriscando um pouco. Nos jogos que eu vi do Palmeiras mata-mata, em todas as competições, com o Abel, eu vejo que ele não gosta muito de correr risco no primeiro jogo. E também não gosta de correr risco no início do segundo jogo. Ele vai para o risco dependendo do resultado. Para mim, é a frase do Luxemburgo. E eu, particularmente, agora como treinador, eu preferia correr um pouco mais de risco. Se eu for perder, que eu perca correndo risco e não por covardia. Então, assim, eu penso que hoje o Palmeiras poderia arriscar mais por jogar em casa, entendeu? E ter uma equipe boa, não é uma equipe que não é inferior à do Atlético, não. Além de uma equipe, tem elenco para umas substituições. Fazer a melhor escolha e tentar fazer o resultado. Eu penso assim, por exemplo, eu já joguei uma Libertadores com o Tele Santana, que era arriscando tudo, meu amigo. Um negócio o Tele gostava que ganhasse. Ele queria ver o jogando bem e ganhando o jogo. Não gostava que nem lá fora, pontapé, essas coisas todas. Assim como joguei com o Filipão e nós jogamos, por exemplo, um jogo da final da Libertadores contra o Deportivo Cali, para poder, se a gente conseguir um empate aqui, em casa a gente decide. Com o elenco que a gente tem, o time que tem, que era uma seleção brasileira praticamente, entendeu? Com várias substituições que tinha, ele não teria nenhum problema de poder arriscar no segundo jogo em casa, no Parque Antártico, um gramado, você vê, aí usando todos esses fatores desse campo a seu favor, que era um gramado difícil de jogar e a gente é acostumado a jogar nele, entendeu? Um campo onde o cara tem que passar no meio da torcida para poder ir para o vestiário. A torcida fica perto, aquela coisa toda. Então, pode fazer de tudo. No momento, extra-campo não tem problema. É dentro de campo para resolver. Tá certo, esse é o Euler, né? O convidado especial do podcast do Palmeiras, jogou também no Atlético Mineiro, campeão mineiro em 93, 95, pelo Palmeiras, campeão da Libertadores em 99, em 2000, pelo extinto torneio Rio-São Paulo. Está na Espanha, estamos gravando o podcast hoje, 21 de setembro, 8 horas e 10 minutos da manhã, 1 hora e 10 da tarde, lá na cidade de Gândia. É isso mesmo, né, Euler? Isso. Cidade de Gandia. Gandia. Agora, Euler, me diz o seguinte, esse Atlético Mineiro com Vargas, Diego Costa e o Hulk, você foi atacante. Se você hoje como treinador é o Abel Ferreira, o que você faria
em termos de sistema tático, no sentido do setor defensivo do Palmeiras, porque esses três eles estão impossíveis, né? Nesse campeonato nacional, na Copa do Brasil, também na Libertadores. Como que seria isso? Lógico que tem a questão do Diego Costa. O Diego Costa não joga, né, o Diego? O Diego Costa, eu não tenho certeza, Vanderlei, isso me pegou de surpresa aqui. Eu vou verificar, mas eu acredito que depois a gente pode até editar essa parte. Mas eu vou olhar aqui se o Diego Costa joga. Eu fiz a ficha e agora não me ocorreu aqui. Vou dar uma olhada. E como que é trabalhar em cima do sistema do ataque do Atlético Mineiro, Euler? Então, esse é um dos segredos para você tentar surpreender o adversário. A questão de você não saber como vai vir o adversário, você tem que partir de um princípio. E esse princípio é que o Palmeiras joga em casa e tem que fazer o resultado. A partir daí eu vejo que a leitura de jogo, entendeu? Do treinador e, claro, também dos atletas dentro de campo, é que pode fazer a diferença. Porque pode ser que até o último minuto você não tenha a escalação do adversário, mas você não pode ficar dependente da escalação. Você pode ter uma prévia de se esse jogar, como fazer, se esse jogar, o que pode acontecer, você pode ter essa prévia. Mas, na minha visão, o que eu faria era muito mais um sistema onde eu vou ter mais condições de mudanças táticas sem mudar o jogador dentro de campo, para uma possibilidade do adversário vir com tal sistema, mas não deixando de entender que o meu sistema tem que estar num percentual maior naquilo que eu tenho que fazer para tentar vencer o adversário, uma vez que eu jogo em casa a primeira partida, e fazer o resultado em casa seria muito importante, para depois você jogar muito mais em função do adversário do que no seu, mas aí já é com a responsabilidade do adversário de reverter um placar. Então, eu apostaria muito mais na questão de você partir de um princípio do seu lado do que do lado adversário. Só complementando o que o Vanderlei colocou, o Diego Costa está apto a jogar, vai ser opção do Cuca agora trabalhar com ele ou não. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você também vivenciou muitos derbys, né? Muitos Palmeiras e Corinthians pelo seu tempo de Palmeiras, né? Então, primeiro eu queria... Você não é um atleta nascido em São Paulo, né? Você nasceu em Minas, mas você passou muito tempo aqui, tanto pelo São Paulo quanto pelo Palmeiras. Eu gostaria que você contasse pela sua ótica o que significa jogar esse derby, que vai se interpor agora entre as duas partidas decisivas, né? E como fica a cabeça de jogador? A gente conversou com o Fernando Praz recentemente aqui e falou para mim que fala-se muito em agora vamos virar a chave para pensar só nesse jogo. Falou que isso não existe. Que se você tem 3 jogos decisivos, você vai pensar nos 3, e que se você tem, às vezes, um jogo mais ou menos entre 2 decisões, tão menos importante, você nem pensa nesse jogo no meio, você pensa na hora de jogar só. Mas não é o caso desse, né? Porque você tem um Palmeiras e Corinthians, no caso um Corinthians e Palmeiras no meio de uma decisão. Como fica a cabeça de vocês numa situação dessa? Como é que é possível realmente distinguir o foco para cada momento ou não? Não, é possível sim. Não numa totalidade, mas num percentual na qual o quanto você está passando de informação desse ou daquele jogo para os atletas, entendeu? Então, se você foca na partida da Libertadores, e mesmo sabendo que você depois tem uma partida decisiva e é clássico, cara, e clássico, o jogador, não tem ninguém que queira ficar fora de um clássico. O jogador faz tripla função dentro de campo num clássico. Então, assim, é um jogo diferenciado, é onde todo jogador quer se destacar, num clássico bem regional mesmo, e ainda mais numa competição nacional, ele vai multiplicando os seus resultados, e assim, o quanto você leva de informação para o atleta no que você quer. Se você quer pensar somente na Libertadores, não se fala no Palmeiras.
se pensa no Palmeiras, e aí a porcentagem maior de foco é na Libertadores, então você vai levar mais informação e o atleta vai ficar um pouco mais focado na Libertadores. Não estou dizendo que não vai pensar o outro, vai, mas o quanto você leva de informação é o que ele vai absorver. Se é muito, vai pensar muito na Libertadores e pouco no Palmeiras. Se você leva por igual, ele vai pensar por igual. Bom, agora intervalo e daqui a pouco mais do Palmeiras com o repórter Diego Iuati com um convidado especial, o filho do vento, direto da Espanha, hoje treinador de futebol lá. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Móbil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Móbil. Voltamos com o podcast do Palmeiras, comigo, setorista do Verdão, Diego Iuati, com o filho do vento, o Euler, campeão da Libertadores com o Palmeiras em 99. O Palmeiras hoje, pelas semifinais da Libertadores em casa, recebe o Atlético Mineiro e depois terá o Corinthians fora de casa. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Diego, mais uma pergunta para o filho do vento. Segue aí. Euler, como vocês em 99, aquele grupo do Palmeiras que foi campeão da Libertadores, viveu uma situação parecida, né? Com a que está tendo agora em termos de calendário. Vocês tiveram as finais do Paulista de 99, que são aquelas finais épicas, né? Que teve aquela briga generalizada no segundo jogo, enfim. E entre esses dois jogos, vocês tiveram os jogos contra o Deportivo Cali, né? Como é que foi para vocês viver aquela semana? Aí eu nem quero mais que você me explique como funciona, mas mais que você me relembre como é que foi aquele período de 15, 20 dias em que o Palmeiras jogou ali os jogos mais importantes da sua trajetória, né? Para aquele grupo, com certeza, mas talvez da sua trajetória como um todo, né? Como é que vocês viveram aquilo? Como é que o Felipão preparou vocês? E como que vocês mesmo preparavam uns aos outros? Vocês se falavam muito ao longo da semana? Como é que fica a cabeça dos jogadores nesse momento? E ainda tínhamos a Copa do Brasil. No meio de tudo isso, ainda tínhamos a Copa do Brasil. Eu me recordo que houve um momento, só não sei ser preciso em quais os jogos, mas nós chegamos a ficar 21 dias concentrados. 21 dias que nós ficamos concentradíssimos, inclusive era em Barueri, que a gente concentrava, a gente ficava lá no centro de treinamento do Zé Roberto, que era do vôlei. Mas nós tínhamos foco. E assim, o impressionante é que tínhamos muitos atletas de seleção brasileira, experientes, e atletas que ajudavam um ao outro. Não tinha um ego de que não. Nós estamos juntos e vamos juntos e independente de quem jogasse. Você podia ver que aí você tinha Evaí no banco, eu estava também no banco, tinha eu no banco, tinha, às vezes, o Rogério estava no banco, enfim. Então, você tinha Roque Júnior, que às vezes estava no banco. Então, você tinha jogadores aí de qualidades, mas que todos tinham o mesmo entendimento. E isso foi o primordial para você conseguir ir chegando dentro da competição. Pode até não vencer, porque existe também um adversário, mas isso que nós vivemos deu a nós uma dimensão muito grande de que todo mundo estava focado em um objetivo
que era a Libertadores. A gente queria a Libertadores. Nosso foco maior era a Libertadores. Não menosprezamos nenhuma outra competição, mas o que a gente queria era trazer essa Libertadores aí para o Palmeiras, que era o sonho de todos, entendeu? Da diretoria. Isso aí fez parte de um projeto do Filipão, né? Que era conquistar a Libertadores, né? Não era da noite para o dia, sabia que foi um dos últimos projetos que a gente teve com o treinador, que eu tive como jogador com um treinador, entendeu? Focado num... Porque hoje, se você não ganha 3 partidas, o treinador já vai... Aí já muda tudo. Aí vem outro e muda tudo de novo. E muda o foco, e muda isso, e muda aquilo. Não. Como planejamento, houve esse planejamento, nós entendemos, buscamos todos o mesmo foco, o mesmo objetivo. E essa convivência com esses atletas foi muito importante para todos, para quem estava começando, quem estava chegando, como para os experientes. Então foi muito bacana, foi um tempo maravilhoso, cara. Não houve briga, não houve confusão, não houve ninguém. Que eu estou te falando, tínhamos jogador de seleção no banco, então não teve ninguém insatisfeito, todo mundo focado. Isso foi muito legal. Agora, Euler, você falou aí do Felipão, desse planejamento, que foi o último que você viu, um trabalho mesmo consolidado. Te agrada o Abel Ferreira? É um treinador que você aposta muito ainda mais no futuro? E o que pode ser de divisor de águas entre um jogo de ida e da volta da Libertadores, tendo um derby, um Corinthians no meio? Veja bem, com respeito ao Abel, claro, é um baita de um treinador, estudioso do futebol, vem evoluindo junto com essa evolução do futebol, com essa mudança. Eu só tenho uma ponderação no trabalho dele, que é essa questão de você arriscar um pouco mais, correr um pouco mais o risco, porque é o Palmeiras é grande, o Palmeiras é um clube que é um clube vencedor, que é obrigado a vencer, que você tem que estar não só vencendo, mas também se apresentando bem, entendeu? E dentro das competições, pode até não ganhar, mas você tem a obrigação de chegar. Então, eu acho que os números de vitórias são bons, mas o número de qualificação da equipe é que eu acho que ainda pode melhorar, entendeu? Ser uma equipe mais Palmeiras, na sua grandiosidade. Então, assim, isso aí é o que eu penso de momento. E o derby no meio? Sim. E aí a questão então, isso aí é aquela pergunta, né? Você vai pensar na Libertadores ou vai pensar qual que é o foco? O foco é a Libertadores, porque num Campeonato Brasileiro você ainda pode recuperar? Sim, mas aí vem aquela questão de ego próprio dos atletas, da torcida, a própria imprensa, a cobrança da imprensa em cima de tudo isso. Mas, cara, vai valer aquilo que o treinador está pensando, aquilo que ele quer, que ele vê que na minha opinião, o Palmeiras tem elenco para poder fazer bonito nos 2 jogos, nas 2 competições, entendeu? Então, acho que pode fazer bacana. Tem elenco para isso. Então, pode tanto fazer um grande jogo, o primeiro jogo contra o Atlético, quanto também vencer o Corinthians. Eu queria agora trazer um pouquinho, ainda falando desses 2 jogos, claro, mas aí trazendo a conversa mais para o campo de jogo mesmo, do ponto de vista tático, né? Você foi um velocista, não por acaso tem um apelido que tem, você caía pelos lados do campo, né? Numa época em que a posição de ponta ela era menos importante, por exemplo, do que ela é hoje, né? Os pontas, aí você pode chamar de extremo ou beiradas, né? Com os atletas, eles chamam a posição de beirada, né? O beirada tá lá, o beirada tá aqui. Você como um ex-beirada, né? Como é que você vê essa evolução do futebol que, de repente,
o jogador pelo lado de campo voltou a ser chave, né? Nos elencos dos principais times. Você vê que todo time procura ter 1, 2, 3, 4 velocistas aí para poder usar. E no Palmeiras eles são muito importantes, né? O Wesley é um jogador chave para o Palmeiras. O Dudu tá voltando a cair pelo lado do campo nessa formação que o Abel encontrou. E queria saber do ponto de vista como técnico, como é que você vê a importância dos jogadores de lado de campo e do ponto de vista pessoal, como um jogador que viveu dessa função, como é que é ver a função que você desempenhou por tanto tempo e com tanto destaque voltar a ser tão importantíssima assim para os times? Na verdade, eu digo o seguinte, a volta dos pontas, dos extremos, de você ter um sistema onde os extremos sejam participantes, eu digo que no passado ele tinha muito mais função. Por quê? Porque você tinha a função de atacar, entendeu? E de fazer jogadas e de fazer gols. Hoje, a função é de defender, é de você fechar, baixar a linha, subir linha, fechar a linha de passe, e os extremos são importantes para isso. E, ao meu modo de ver, ele está num percentual muito grande dentro de uma partida, defendendo mais do que atacando. E quando se chega no ataque, se chega mais cansado. Se você fizer uma pesquisa, as equipes que jogam com extremos, isso é importante fazer. Joga com 2 extremos, vamos lá num 4-3-3, por exemplo, os primeiros atletas a sair são os pontas. Por quê? Porque o treinador sabe que exigiu muito dele para vir, para ir. Eu sou da época que eu jogava de ponta, mas que lá atrás não aceitava você voltar para defender. Entendeu? Não aceitava. Eu já tomei cocão, já tomei tapa na cara porque eu voltei para poder ajudar. E não os caras aqui, quem manda somos nós. Aqui, se você não fizer gol lá, é o que eu vou cobrar. Entendeu? Se você não fizer a jogada, é o que eu vou cobrar. Então, são tempos diferentes. E por que eu jogo com os pontas hoje? Justamente para isso. Por quê? Se eu jogo com ponta veloz, eu tenho que usar essa velocidade. E eu estou usando como? Estou usando com bola no pé. E muitas das vezes... Por quê? Porque os meus meias não é mais aqueles meias de lançamento. Entendeu? É um modelo diferente de jogo. Então, por isso que eu digo que estão voltando, mas com outros objetivos, e não com o objetivo principal. Eu gosto muito do 4-3-3. Na verdade, eu gosto muito assim, do 1-4-2-3-1, entendeu? Depende da forma como você colocar no quadro, o atleta vai comprar a ideia de que 1-4-3-3 eu volto, 1-4-2-3-1 não. Eu tenho mais liberdade de poder atacar mais. Então, assim, eu praticamente vejo dessa forma, que os pontas hoje estão mais defendendo do que atacando, e quando ataca com a musculatura já pesada, e por isso não está tendo muita eficácia. E ao final de tudo isso, a primeira opção de substituição são deles. Agora, Euler, tem favorito Palmeiras e Atlético Mineiro? Não tem favorito. Libertadores, jogos de 2 brasileiros. O favorito, para mim, é aquele que tiver mais coragem. Mais coragem. O que tiver mais coragem, com toda certeza, será o favorito. Coragem na escalação, coragem de como você vai entrar em campo, no modelo de jogo, de atacar mais, entendeu? O que tiver mais coragem é o favorito. Não tenha dúvida. E aí o Euler já deu um recado para o Abel Ferreira, né, Diego? Tem que ter coragem, essa que é a grande verdade. Se não tiver coragem, não vai conquistar o objetivo. Euler, até a chefia me pediu ontem
Posso depois, não hoje, né? A gente combinar um especial, uma coisa mais ampla com você, para você falar mais desse seu trabalho aí como treinador. Hoje é um podcast voltado ao Palmeiras. Podemos marcar na sequência aí nos próximos dias? Com certeza será um prazer poder receber vocês. Ah, legal. Olha, eu te agradeço demais. Sucesso aí nesse seu trabalho e depois a gente vai marcar essa entrevista, um entrevistão, como nós chamamos aqui, né, Diego? Uma coisa bem bacana aí. E sucesso aí e tudo de bom para você e para toda a sua família. Ok, Euler? Muito obrigado, um abraço a todos vocês também. Valeu, Vanderlei, Diego e a todos os ouvintes. Diego Iwata, muito obrigado. Vai trabalhar hoje, né, no jogo do Palmeiras e Galo. E depois, lógico, no final de semana tem o clássico derby Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Valeu e muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, Euler. Mais uma vez, prazer falar com você. E nessa semana de decisão, é decisão para os jogadores, mas é decisão para a imprensa também, né? Nosso trabalho muda bastante e é um privilégio poder acompanhar a história da Libertadores sendo feita assim, tão de perto. Termina o podcast do Palmeiras. Eu, Vanderlei Lima, estive com o Diego Iwata e com o convidado, o ex-atacante filho do vento, direto da Espanha, o Euler. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue com a gente, acompanhando as informações do Palmeiras. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá.